Boa noite. Sou filha amada de Deus em lutas e vitórias, na orfandade, rejeição, autopiedade e dificuldade de me sentir amada. Meu nome é Patrícia. Comecei a conhecer a palavra de Deus em 2005. De lá para cá, muita coisa foi transformada em minha vida. De uma pessoa que não acreditava na palavra, passei a alguém que passou a acreditar 100% nela. Eu entreguei minha vida para Jesus e batizei em maio de 2006. Um dos versículos que mais tem me ajudado em minha transformação é de 1 Samuel 16, 7. Que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por acreditar que Deus vê meu coração, sempre fui muito sincera com Ele. Eu tive uma infância muito difícil. O ambiente familiar era de muitas brigas e agressões físicas e verbais. Quando eu tinha uns 6 aninhos, a minha mãe teve câncer e, na época, ela foi tratada em Curitiba e precisou ficar muito tempo longe de mim e de meus irmãos. Nós ficávamos em Cascavel, aos cuidados. Acho que eu quase que ia ter que pegar o celular também. Apagou aqui, desculpa. Aos cuidados de meu pai, parentes e conhecidos. Nesse período, eu sofri abuso sexual por um funcionário da família. Ele não usava força, o que era pior, porque eu não conseguia entender que aquilo não era correto. Eu não tinha coragem de contar para ninguém, nem mesmo para minha mãe, pois eu temia que ela sofresse ainda mais e que aquilo pudesse causar mais brigas ainda na família. Eu não tinha tempo nem relacionamento com o meu pai. Ele era um homem extremamente autoritário e ausente. Eu tinha muito medo e muita raiva dele. Jamais falaria para ele o que estava acontecendo. Eu tinha vergonha e não sabia como parar. Passou um tempo e esse funcionário foi dispensado. A minha mãe foi curada e eu me mantive em silêncio sobre o abuso. Me mantive em silêncio, junto com toda a culpa, mágoa e crises que o abuso sexual infantil pode causar. Quando eu tinha 9 anos, por conta das agressões e de traições descobertas da minha mãe, do meu pai para a minha mãe estava decidida a separação. Em meio a esse processo, o meu pai faleceu de acidente de carro. Eu não chorei, eu senti um alívio, pois eu desejava muito que aquelas brigas familiares acabassem. E naquele momento, a morte do meu pai, na minha cabeça de criança, pareceu a solução. Conforme cresci, fui me sentindo culpada por sentir isso. Continuei em silêncio com todas essas culpas, mágoas e medos por muitos anos. Eu não confiava e não me abria com ninguém. Eu seguia a vida, sem mexer nessas feridas. Eu decidi que eu queria ter uma história diferente, que queria ter uma família normal. Esse era o meu sonho de consumo. Eu aprendi a viver com tudo isso. Aprendi a ser ponderada, a me policiar. Eu não externava nada disso, mas a minha mente e o meu coração viviam esgotados e cansados. Achava que poderia esquecer, enterrar tudo isso e seguir em frente. Eu cheguei a ponto de casar sem revelar o meu passado para o meu marido. Eu tinha pavor de ser julgada e não ser amada. Eu olhava para minha mãe, lembrava do sofrimento dela e queria compensar, sendo boa filha, não trazendo problemas, sendo certinha, não decepcionando, não desapontando. Me tornei uma pessoa extremamente desconfiada, preocupada, perfeccionista, crítica e julgadora. Minha mente era literalmente um campo de batalha, exigente comigo mesma e com as pessoas. Tinha dificuldade demais em perdoar.
dificuldade de amar alguém que não fosse da minha família ou amigos bem chegados. Me irava com muita facilidade e queria ter o controle de tudo, principalmente dos meus filhos. Não queria que eles passassem por nada parecido que eu passei. Deixar eles dormirem na casa de amigos, por mais chegados que fossem, era uma tortura para mim. Queria controlar tudo o tempo todo. Eu vivia preocupada e esgotada. Durante a minha caminhada com Jesus, eu liberei perdão. Consegui perdoar o meu pai e o homem que abusou de mim quando criança. Eu consegui ter um olhar de misericórdia. E se pudesse hoje, eu queria dar todo o amor que Jesus vem me ensinando a conhecer ao meu pai. E iria honrar da maneira que ele fosse. Me perdoei também. Me livrei de todas as mágoas e feridas da infância. Eu passei a me aceitar e aceitar as pessoas como são. Passei a ser livre e me preocupar em agradar a Deus e não as pessoas o tempo todo. Hoje eu procuro fazer o melhor para Deus e não mais para ser aceita ou para o reconhecimento das pessoas, como eu fazia antigamente. Para não desagradar as pessoas, muitas vezes eu mentia. Participando do programa 30 Semanas, que é o antigo CR, eu pude perceber que tinha muita dificuldade de me sentir amada e que ainda não sentia verdadeira gratidão a Deus pelo seu amor e cuidado por mim. Que em alguns momentos eu sentia pena de mim mesma, autopiedade. Revendo minha vida, escrevendo as minhas memórias, eu pude reconhecer o cuidado de Deus, o seu amor e o quanto eu sou filha muito, muito amada por Ele. Antigamente, eu ficava me martirizando, me culpando, cada comportamento errado. Eu condicionava o amor de Deus à minha conduta. Eu sentia que se eu pisasse na bola, deixava de ser amada por Ele. Hoje eu sinto o amor dEle incondicional por mim. Eu compartilhei tudo isso com vocês, pois se não fosse por Deus, pela palavra de Deus, pelas pessoas confiáveis e pelas ferramentas que Ele permitiu que eu conhecesse, como esse programa, 30 Semanas, por exemplo, eu seria a mesma pessoa de anos atrás, com todos aqueles pontos negativos do meu temperamento, e carregaria por toda a vida 2 imagens negativas de figura masculina. O homem que abusou de mim e meu pai, do qual na época não recebia a proteção necessária. Como eu gostaria de ter a oportunidade, quando jovem ainda, aqui acho que tem jovens bastante também, né? Só aprendi a ser sincera com Jesus e confiar em alguém para contar meu segredo na vida adulta. Então, jovens, mais do que nunca, aproveitem essa oportunidade. Aproveite esse programa, sejam sinceros com Jesus, abram o coração para Ele, e esse ambiente é seguro, podem confiar. Além da equipe, vocês têm um confidente que te acompanhará até o final da jornada. E todos da equipe 30 Semanas assumem um compromisso com Deus de fidelidade e sigilo de tudo que é compartilhado aqui. Não guarde suas angústias, seus medos, pecados, como eu guardei por tanto tempo. Falar, confessar é curativo. Cura ansiedade, medo, fobias. Satanás quer te calar, te aprisionar. Não permita. Satanás sabe disso. Sabe que falar cura, que a oração tem poder, mas ele quer te calar. Compartilhe no seu grupo de apoio e com o seu confidente. Experimente o que é ser livre com Jesus e pode ter certeza de que nada do que acontece com você é novidade para Ele. Mas Ele quer que você divida a sua vida com mais alguém para ser curado. Em Tiago 5,16, diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tudo aquilo que você guarda em segredo e não pode falar com ninguém é sinal de que está te aprisionando. Seja livre, compartilhe. Esse ambiente é seguro. Eu já provei dessa segurança aqui.
Obrigado pelo silêncio.